Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de redação. Hoje, nossa segunda aula depois das nossas férias, né? Na primeira aula, eu tentei retomar com vocês alguns conceitos bem básicos, né, da estrutura, do tipo de texto que majoritariamente é cobrado nos vestibulares. E aí, eu comentei com vocês que é o texto dissertativo argumentativo, comentei sobre a questão da estrutura, né, que é muito importante, seguir os critérios, preencher todas as ideias que cabem a cada parte da redação. Lembrando que a redação possui introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada uma dessas partes, elas têm alguns macetezinhos que eu já tinha conversado anteriormente com vocês, principalmente em relação à introdução e desenvolvimento, que eu até fiz a leitura de algumas redações e comentei com vocês. E, inicialmente também, eu tinha comentado sobre essa cartilha aqui, ela está na nossa pasta do Drive, está lá em conteúdos especiais, né, na nossa pasta do Drive, redação, aí tem slides das aulas e conteúdos especiais. Dentro dessa pastinha de conteúdos especiais tem essa cartilha aqui. E aí, por que ela está aqui novamente? Porque eu queria comentar com vocês os 5 critérios de avaliação do Enem, porque, como eu costumo dizer, quando a gente vai fazer uma prova, se a gente já sabe o que eles esperam que a gente faça, fica muito mais fácil, né? Porque aí, quando a gente está construindo a nossa redação, a gente já vai observando, opa, peraí, estou cumprindo isso daqui? Eu já estou fazendo, estou indo de acordo com o que eles esperam que eu faça, né? É bem isso. Porque eu digo sempre para vocês, a redação é a parte que a gente se identifica na prova, né? Nós mostramos um pouco da nossa escrita, do nosso conhecimento, da nossa bagagem que nós estamos adquirindo ao longo da vida. Só que é uma bagagem que a gente não vai entregar de qualquer forma, né? Então, por exemplo, tem lá um tema sobre aborto, que é um tema polêmico. E aí a sua opinião é muito é muito clara para você, na sua cabeça ela é muito certa já. Só que aí você vai lá e acaba escrevendo um texto que infringe os direitos humanos, porque você falou alguma coisa sobre, sei lá, sobre tirar a vida, enfim, ou então algum tema sobre condição das penitenciárias no Brasil, que, se eu não me engano, já caiu algum vestibular falando sobre penitenciária. E aí você fala que tem que ter pena de morte mesmo, não sei o quê, sendo que dentro da nossa Constituição isso não é legalizado, né? Então aí você acaba infringindo algumas questões. Então, por mais que seja uma parte de você, um texto que você vai escrever, que você não deve copiar, né? O que você vai trazer é o seu conhecimento, só que nas suas palavras. Você não pode entregar de qualquer forma. Não pode ser tão duro assim com com a forma como você distribui as suas ideias. Você tem que encaixar ela de maneira que atenda os requisitos esperados. E aí, vamos lá, então, vamos comentar uma a uma essas 5 competências aqui. A primeira competência, olha lá, é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí, essa questão, essa competência número 1 aqui, ela nos remete muito à nossa aula de gramática, né? Lá eu costumo dizer para vocês que a norma padrão da língua portuguesa, ela não é a única possibilidade dentro de uma língua, né? Dentro de um idioma. Só que ela é uma norma para padronizar a escrita em documentos formais, e a redação é um desses documentos formais, então você precisa segui-la. Então, a primeira competência que eles vão analisar é como você escreve o português. Eles vão analisar a sua forma de escrever, o seu português, o quanto você sabe, quanto você entende da norma padrão da língua portuguesa. Por isso que é muito importante que vocês acompanhem as aulas de redação e as aulas de gramática também, porque por mais que a gramática seja mais metódica, mais, como posso dizer, às vezes tem muita coisa que você precisa fazer muito exercício para fixar,
ela é muito importante. E é uma coisa que você vai pegando no dia a dia. Cada vez que você escreve, você vai percebendo uma coisinha ali, outra aqui. Ah, aqui eu usei uma vírgula no lugar errado, aqui eu esqueci de acentuar, e você vai melhorando isso. Então, tomar cuidado com a norma padrão da língua portuguesa. Não coloque gírias, não coloque pra, não coloque nada que seja do nosso vocabulário do cotidiano, porque é uma coisa que eles vão avaliar. Segunda competência, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Bom, nessa segunda parte aqui, é para a gente entender que a redação ela é mais do que simplesmente um texto da língua portuguesa. É um texto dentro do português em que você vai desempenhar os seus conhecimentos de todas as áreas. Então, é importante você usar conceitos de história, na verdade, conceitos de qualquer área, né? Mas os mais comuns são a gente usar algum nome histórico ou algum dado estatístico, mas conhecimentos de todas as áreas do conhecimento são válidos. Então, é muito importante que vocês valorizem muito as outras aulas também e percebam quais conteúdos são interessantes você absorver a ponto de conseguir ter a habilidade de usar isso em uma redação. Então, eles vão analisar como é que você relaciona, como é que você faz essa interdisciplinariedade, relacionar as disciplinas, relacionar os conhecimentos para elaborar um único texto em língua portuguesa. E que tipo de texto? Como a gente já tinha conversado na aula anterior. É um texto dissertativo, argumentativo, em prosa. O que é esse em prosa? É aquela estrutura padrãozinha, assim, que tem os dois dedos para começar o parágrafo, e aí você faz parágrafo com 5, 6 linhas. Do começo, depois desses dois dedos, você vai até o final da linha. Gente, enquanto tiver espaço nessa linha, vá até ele. A hora que acabar o final da linha, aí você pula para baixo. Não escreve o texto só no meio, não faz um texto centralizado. Se a sua folha é desse tamanho, você vai escrever um parágrafo desse tamanho. Não é para escrever um parágrafo aqui no meio. Isso também desconta ponto, porque um dos critérios é analisar que está em prosa. Em prosa, é esse texto corridinho que a gente conhece. Geralmente, 4 ou 5 parágrafos, que você dá dois dedos, assim, no comecinho, e começa a escrever, vai até o final da linha, e faz um parágrafo, 5 linhas, ponto. Outro parágrafo, dois dedos novamente, mais 5 linhas, e assim você vai até terminar o seu texto, até você finalizar aquela estrutura base, introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que introdução, um parágrafo, desenvolvimento, pelo menos 2 parágrafos, pelo menos 2 argumentos, 2 ideias, e um para concluir. Você precisa de, no mínimo, 4 parágrafos. E aí você pode ter 5 também. Como é que fica a estrutura quando você tem 5 parágrafos? É o primeiro de introdução, 3 de desenvolvimento e um para concluir. Eu vou sempre reforçar essa ideia. Eu não recomendo fazer 5 parágrafos. Por quê? Porque eu acho que é muito difícil trabalhar 3 argumentos sólidos. Eu acho que é muito melhor você focar em fazer só 2 parágrafos de desenvolvimento, mais 2 parágrafos bem feitos, bem embasados, do que você querer fazer 3 argumentos e aí acabar se perdendo, se misturando, perdendo assim, o raciocínio que você tinha traçado inicialmente. Tá? Então, pelo menos 4 parágrafos, 30 linhas ali, tá? Se você fizer 4 parágrafos de 6, isso dá 28, né? Então, assim, fica um tamanho bom. Lembrando que se a sua redação tiver menos de 7 linhas, você já é desclassificado. Eles não vão nem olhar, não vão nem ler. Eles contam as linhas, percebem que já tem menos de 7 e aquele texto já é eliminado. Ok? Então, isso pode zerar a sua prova. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Um minutinho. Tá. E competência número 3. Ô, gente, 6 vezes 4, 24, né? Olha, 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 hein? Fiquei esperto aí, vocês não estão prestando atenção, né? Daí, se vocês fizerem
Se você fizer 5 parágrafos, aí dá o tanto de linhas, né, certinho, que é 30. Só que, se você fizer um texto de 24, que é o que eu falei, tipo, 4 parágrafos de 6 linhas, tá tudo bem também, porque você só não pode ter 7, menos de 7, né? 7, eu não sei se é 7 ou menos, depois eu dou uma olhadinha certinho, mas eu imagino que seja 6 ou 7 linhas que não pode ter. 7 linhas. A questão é, você não vai fazer 7 linhas, porque eu tô falando para você que um único parágrafo só, bom, ele tem pelo menos 5 linhas. E se você precisa ter, no mínimo, 4 parágrafos, então quer dizer, você tem, no mínimo, 20 linhas para fazer aí de redação. E aí você pode pensar assim, Letícia, mas 20 linhas é uma prova que acontece uma vez só por ano, é uma prova muito importante, né? Não estou falando isso aqui para dar pressão para vocês, mas para entender por que a gente vai ter que desenvolver 20 linhas. Porque é uma coisa que acontece uma vez só no ano e ela vai examinar o seu conhecimento da vida, né? Então, ele não pode pedir que você escreva assim, faz um artigo de opinião aí de 5 linhas. Faz um parágrafo aí desenvolvendo sua opinião. Um parágrafo é muito pouco, né? Então, a gente precisa elaborar uma ideia, né? Saber introduzir, saber desenvolver aquela ideia e saber concluir, fechar o texto. Beleza? Então, vamos para o critério da competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, essa terceira competência aqui, ela se relaciona a quê? A sua capacidade de argumentação, de defender o seu ponto de vista. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Eu comentei novamente a definição de argumento. Argumento é uma prova, é um fato que você usa para dar poder, para dar ainda mais força para o seu argumento. Porque, por exemplo, eu falo assim, o brasileiro é o povo, os brasileiros são a população que mais sofre com a fome no Brasil, no mundo, mais sofre com a fome no mundo. Ok, legal, mas qual a base que eu uso para isso? Como é que eu provo isso que eu estou falando? Aí eu tenho que buscar um dado estatístico, por exemplo. Então, não adianta você ter uma ideia, você precisa saber dar força, dar referência, uma referência que seja uma referência reconhecida, que seja um grande, ou alguma grande personalidade, pode ser um sociólogo, um filósofo, um matemático, um biólogo, enfim, qualquer profissional reconhecido. Dados estatísticos de instituições sérias, né, com credibilidade, fatos históricos, para você fazer uma comparação com a situação de antes e com a situação de hoje. Então, eles querem entender como é que você faz, como é que você pensa, como é que você relaciona a ideia do tema que eles te passam com algum argumento, como é que você vai defender a sua ideia. Você chega diante do texto e pensa, tá, o tema é esse, eu preciso me posicionar, eu preciso ter um ponto de vista, não importa se ele é a favor ou contra, o que importa é como é que você vai defender o seu ponto de vista, sendo ele a favor ou contra a ideia proposta. Ok? Então, um dos critérios é organização de argumentos, seleção de argumentos e como é que você coloca isso na redação. A quarta competência é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aqui, quando ele fala mecanismos linguísticos, eu penso principalmente nas conjunções, na questão da coesão, coerência. Porque quando você monta um texto, para você defender as suas ideias, você tem que usar palavras, que são esses mecanismos linguísticos, para ligar essas ideias, para que elas não fiquem só ideias soltas, jogadas lá. Elas têm que ser ideias bem organizadinhas, que quando a pessoa lê, faz sentido a sequência que ela está tendo. Não é simplesmente uma ideia aqui, uma ideia ali, a introdução aqui embaixo, a conclusão lá em cima, não. Mas você usar os mecanismos linguísticos, as conjunções, os conectivos e conjunções, né, para você ligar bem esses argumentos, ligar bem as suas ideias na estrutura do texto
dissertativo, argumentativo, que eu espero que vocês já estejam craques nisso, né? Craques nisso, porque eu comentei bastante sobre essas questões, né? E, por último, isso aqui no Enem, tá? E eu estou enfatizando que não é. Esses critérios, gente, vocês podem levar também para a Unesp. Por quê? Porque isso daqui, esses critérios, por mais que sejam uma cartilha, porque por mais que seja uma cartilha do Enem, são critérios básicos desse tipo de texto, certo? Então, você precisa, independente de qual vestibular você esteja prestando, seguir essas orientações, porque isso daqui é uma coisa ampla, não é só do Enem. O que é só do Enem? Essa competência número 5, eu vou explicar para vocês. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Ao final da sua redação do Enem, você precisa concluir o texto, né, o seu parágrafo de conclusão. E nessa conclusão, como eles sempre trazem algum problema, alguma questão, vocês vão ter que propor uma forma de intervir, ou seja, de interferir naquela situação. Como você solucionaria? Você vê um problema, você fala, olha, isso daqui é um problema, por causa disso e disso. Aí eles falam, ok, gostei. E aí, o que você faz para resolver? O que você faria? O que você propõe, então, como solução para esses problemas? Isso daqui é um critério só do Enem. Por quê? Porque no texto da Unesp, você não precisa propor nada. Você só precisa concluir a sua ideia. Concluir dizendo assim, onde você quer chegar? Ok, eu entendi, tem esse problema, tem esse argumento, esse outro, e aí você finaliza a sua ideia. Qual era a ideia daquele texto? Qual era o propósito da sua redação? E aí você encerra dessa forma. Agora, quando é no Enem, não, você precisa elaborar uma solução, uma proposta de intervenção para a situação que foi utilizada ali no tema da redação. Ok? Tudo bem isso? Aí a gente tinha conversado sobre. Bom, essa cartilha, gente, ela está no nosso Drive e é muito interessante que vocês olhem ela, porque ela mostra quais são os critérios para avaliação, como é que são dadas a nota, né? Aquele ali são os critérios de correção, o que eles vão procurar na sua redação. E aí, aqui embaixo também tem quanto eles dão de nota para cada critério e tal. O que pode zerar, né? Se você foge do tema, se você não obedece à estrutura do texto. Lá, extensão total de até 7 linhas. Então, você tem que fazer no mínimo 8 linhas, ok? Novamente, reforçando, você não vai fazer só 8 linhas, porque você vai cumprir pelo menos 20 linhas, que são 4 parágrafos de 5 linhas cada, beleza? Mas só para você saber que se você não fizer 8 linhas, o seu texto já está zerado. Se tiver de 7 para menos, zerado. Não pode, obviamente, rasurar, né, que é estragar a folha. Tem que explorem. Na prova, vocês podem explorar todos os espaços em branco nas outras partes da prova e deixar a folha final só para o seu texto já bonitinho, já olhou tudo que tinha que olhar e tal. Aí você passa para a folha final. Mas, enquanto isso, usem e abusem dos rascunhos, tá? Não escreva nada que você ainda está com dúvida na folha final, porque a folha final é o único documento que eles vão olhar. E aí, se você tiver alguma cagadinha lá, a sua cagadinha vai ser considerada. Tá. Daí, aqui nessa nossa pasta de conteúdos especiais, a gente tem também aquela nossa cartilha com redações de alguns alunos que tiraram nota máxima no Enem, né? E são alunos de várias idades, de várias partes do Brasil também, que eu tinha comentado com vocês. Eu usei essa cartilha aqui, que eles desenvolveram, para dar exemplo de estrutura, para perceber a estrutura na prática. Eu explicava a introdução, aí eu vinha aqui e lia a introdução e ia mostrando onde é que estava cada ponto que eu tinha explicado na teoria. Né? A teoria era uma coisa, na prática, como é que ficava essa estrutura. Que eu me lembre, eu expliquei introdução e desenvolvimento. E agora, então, falta a nossa conclusão. Eu vou explicar
bem aprofundadamente na próxima aula, conclusão. Mas eu já quero comentar. Aliás, eu quero instigá-los a participarem da nossa monitoria hoje, das 7h20 às 7h40, onde eu já vou começar a comentar sobre a conclusão. Eu vou pegar um desses textos aqui e vou ler com vocês e vou explicando a estrutura. Então, se vocês querem perceber na prática comigo o texto, e aí vocês podem tirar dúvida também, tipo, professora, por que aqui ele colocou isso? Por que ele falou isso? E aí eu já vou comentando com vocês. Então, por favor, compareçam à monitoria, aproveitem que agora a gente está com essa dinâmica diferente de aulas, 20 minutos de aulas, 20 minutos de monitoria. É um tempo muito importante. A gente está num período, a gente ainda tem um período bem legal, a gente está no mês 8, ainda está longe do vestibular. Então, aproveitem todas as suas oportunidades, principalmente de redação. Porque redação, gente, é assim, não tem segredo, você não tem que saber nada previamente. Mas você vai aula a aula aprendendo, quanto mais você pratica, quanto mais você tem contato com esses textos, mais você vai estar preparado no dia do vestibular. E aí, quando chegar no vestibular, a única novidade para você vai ser o tema da redação. Porque a estrutura, a ideia, os possíveis argumentos, as possíveis citações, isso daí você já vai estar cansado de ver. E é assim que eu espero que vocês cheguem lá, dominando, assim, ai, que bobagem, eu vou fazer essa redação aqui. 1 hora a sua redação está feita, com qualidade, uma redação com nota alta, tá bom? Então, por favor. Vou escolher uma redação aqui. Deixa eu ver qual que é o tema. Esses daqui de 2019 é aquele tema sobre a informação na internet, né? Sobre os dados e tal. Que foi uma redação que eu vi muitas pessoas comentando que não gostaram, né? Que acharam um tema difícil de falar. Então, é mais interessante. Se a gente estudar o difícil, qualquer outro tema fica fácil, né? A gente já está acostumado. Deixa eu ver qual redação eu vou comentar hoje à noite. Eu posso comentar mais de uma, inclusive. Eu escolhi bem aleatoriamente, porque o que muda aqui. Vou escolher a da Jamile Borges, de 18 anos, de Aracaju, Sergipe. Ok? Então, essa será a redação que eu vou comentar hoje à noite na nossa monitoria. Que eu espero vocês lá. Ok? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Já deu meu tempo, né? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. A pandemia ainda não acabou. Infelizmente, nesse final de semana, nós chegamos ao número de 100 mil mortos, né? 100 vidas que foram roubadas pela Covid. Então, eu espero que vocês estejam... Quem pode ficar em casa, que esteja ficando, né? Saindo só para o necessário. Quem trabalha, tomando todos os cuidados, sempre higienizando bem as mãos, cuidando da máscara, tirando a máscara assim, né? Não pondo a mão na frente. Enfim, vocês já sabem disso, mas eu gosto de reforçar porque eu me importo com vocês e espero que vocês fiquem bem e que vocês possam comparecer à monitoria. Se não puder comparecer, pode me chamar lá no Facebook, eu passo o WhatsApp também e a gente conversa, tá bom? Fiquem bem e até mais.